O futebol é bom para o cristão? E isso não é uma pergunta, pelo menos é o que afirma o reverendo Emílio Garofalo Neto no seu livro de mesmo nome, Futebol é bom para o cristão. Estou aqui com a camisa da seleção, em clima de Copa do Mundo, apesar de não ser Copa do Mundo, microfone verde e amarelo, para trazer uma reflexão aqui para vocês. Muito se ouve, muito já se ouviu, eu mesmo já ouvi muitas vezes se falar no meio cristão de coisas que se deve ou que se não deve fazer, do que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom. E o futebol, ele sempre está em pauta. Já ouvi pessoas falando mal do futebol, falando que o futebol é um altar de idolatria, falando que o futebol é um prato cheio de violência, de dinheiro ilícito, de coisas assim desse tipo. Por outro lado também, eu já ouvi pessoas idolatrando o futebol como esporte, idolatrando seu time, idolatrando um jogador. Eu entendo que são dois extremos. Também há casos de pastores como esse daqui. A gente pode jogar um futebolzinho. Onde foi que você aprendeu isso? Vamos acabar com essas coisas em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder e vai nos purificar. Esse evangelho de futebol, esse evangelho que dá liberdade a tudo, não é o evangelho que nós abraçamos. Meu Deus. Mas se nós olharmos com carinho, com a ótica da Escritura, da Palavra de Deus, nós podemos enxergar aspectos no futebol que se relacionam diretamente com aquilo que nós somos e revela muito do que nós, do porquê, do pra quê nós somos criados. É isso que o Emílio tenta trazer aqui no seu livro. Eu vou trazer alguns tópicos aqui que ele coloca. E ele trata do futebol numa ótica bíblica, apresentando 3 princípios de comparação entre o futebol e entre as doutrinas da Bíblia. E são eles: a criação, a queda e a redenção. Vamos começar falando da criação. Esse aspecto está muito relacionado com o futebol, porque Deus ele é criador, nós somos suas criaturas, porém Deus compartilha conosco alguns de seus atributos, e o atributo de criar, ele compartilhou conosco. Então nós somos capazes de criar coisas, mas nunca de maneira original. Nós podemos criar coisas derivadas das matérias-primas a quais Deus já criou. E o futebol e todos os demais esportes são coisas assim, são subcriações, coisas criadas pelo homem, que não conseguem chegar ao patamar ali da criação de Deus, que é o Criador perfeito, mas o futebol é uma subcriação divina, porque é uma criação da sua criação, ok? O primeiro aspecto da criação do futebol, ou da Copa do Mundo, de grandes eventos esportivos, é o fato de que existem regras e estruturas. E olha como é semelhante. Deus, quando criou o mundo, ele criou o mundo com regras e com estruturas que precisam funcionar, precisam estar em harmonia. Sem regras e sem estrutura, o mundo que vivemos não subsistiria. Nós temos as leis da física, nós temos as leis morais, regras morais, nós temos até expressões do próprio caráter de Deus funcionando no nosso ambiente. Então, existem regras e estruturas que regem esse mundo, e no futebol não é diferente. Quando nós criamos algo com estruturas e regras, nós imitamos a Deus naquilo que fazemos. Então, nesse aspecto, o futebol se assemelha à criação de Deus. O segundo aspecto é a beleza e a excelência. O universo ele é repleto de beleza e nós somos seres que se importam com isso. Nós queremos ver coisas belas. E há beleza também no futebol. Você pode ver
beleza nos uniformes, no canto da torcida, no espetáculo do estádio, ou no próprio estádio em si, estádios belos, nos troféus, numa vitória de um título, e em muitos momentos do futebol. Uma jogada bonita, um gol bonito, algo plástico que acontece ali no campo. E a excelência esportiva, essa beleza, tudo isso que é feito para nos atrair, para nos agradar, é parte também ah, daquilo que nós herdamos de Deus como Criador. Nós queremos criar coisas belas, nós queremos criar coisas bonitas. E o futebol ele traz muito isso. Então, ah, esse aspecto de beleza e de excelência também está presente no futebol. Um terceiro aspecto que eu acho lindo é o princípio da representatividade. O que um representante faz afeta todos os representados. Adão, ele era o representante humano no paraíso de Deus. E ali a sua queda fez com que todos nós fôssemos afetados também pelo pecado original. No futebol também acontece isso, nós nos sentimos representados pelo nosso time que está em campo, pela nossa seleção. A seleção de um país representa todo o seu povo, todo o seu país. Um jogador, quando entra em campo, e é para aqueles que acompanham, para aqueles que gostam, parece que nós o conhecemos, parece que ele está ali nos representando de alguma forma. E algo que ele faz de bom no campo nos alegra, algo que ele faz de ruim nos entristece ou nos deixa irritados. E nesse aspecto também, Jesus, o nosso representante, ele triunfou na cruz, manchada de sangue, na tumba vazia, e é o nosso representante diante de Deus, para que toda a humanidade seja por ele salva e perdoada do pecado. Então, veja, há princípios da representatividade presente no futebol. Essa representatividade também ela é evidente na palavra de Deus e na vida cristã. Um quarto aspecto que eu também acho muito lindo é a diversidade e a unidade criacional. Veja, nós temos uma origem em comum, nós somos seres humanos, mas nós somos muito diferentes uns dos outros. Nós somos muitos, mas somos um. E essa diversidade é planejada por Deus. Numa Copa do Mundo, você vê povos tão diversos se unindo num torneio onde parece que todo mundo tem o mesmo objetivo, que é torcer, que é se entreter, que é se envolver com futebol. E quando nós pensamos nisso, não tem como não pensar na diversidade humana, de como somos diferentes apesar de ter a mesma origem, mas como todos em Cristo podemos ser um, como todos em Cristo podemos viver uma comunhão, se assim o recebermos nas nossas vidas. Naquele grande dia, quando estivermos diante dele, na eternidade, seremos povos de toda língua, nação, mas unidos em em um só propósito, em uma só adoração a Deus. Um quinto aspecto do futebol é também a corporalidade. Deus nos fez seres corporais e nós temos prazer nisso. Nós nos alegramos em nos expressarmos dessa forma. E, respeitados certos limites, o futebol, o esporte, é um uso apropriado do corpo dado por Deus. Há algo de especial em ver o corpo fazer coisas extraordinárias, coisas impressionantes, atletas de alto rendimento fazendo coisas que para nós parece impossível, mas eles fazem e nós aplaudimos porque nós gostamos de ver um ser humano superar os limites do seu corpo. Isso também é algo que de certa forma exalta aquele que criou com tanta complexidade os nossos corpos. Então a corporalidade é também mais um aspecto que se relaciona com a criação de Deus. E o sexto aspecto e último aqui da criação é o princípio do descanso, o princípio sabático. Quando você para assistir uma partida de futebol, você se desconecta das suas responsabilidades, daquilo que você faz no seu dia a dia, das atividades obrigatórias do seu trabalho.
de coisas do tipo, e você descansa sua mente, você se distrai, é um entretenimento, é uma pausa. E é isso que significa o sábado bíblico, é uma pausa do trabalho, é uma pausa da semana para você descansar. E o futebol, o esporte em si, ele traz também esse aspecto. Não é que o futebol é um sábado, é que o futebol tem o aspecto de uma pausa nos seus afazeres, no seu trabalho. Então, isso também se relaciona com as escrituras. Tudo isso sobre criação, e ainda tem coisas a mais que não dá para trazer aqui. Esse vídeo é um resumo, um pequeno resumo, breve resumo do livro. E o segundo princípio doutrinário bíblico, nós já falamos de criação, agora nós vamos falar do segundo, que é a queda. Em determinado momento, o ser humano desobedeceu a Deus, pecou, e com isso entrou no mundo o pecado, a morte. E desde então, tudo aquilo que fazemos, todas as atividades humanas, elas são manchadas pelo pecado, de forma que não é possível que nós criemos nada que seja perfeito, que não tenha nenhum problema em si. E aquele que quer desfrutar do futebol tem que ter também esse entendimento, que o futebol não é uma criação perfeita. O futebol ele também tem as suas manchas, tem também os seus perigos, os seus defeitos, as quais nós vamos falar agora. O pecado corrompe essa subcriação, que é o futebol, das seguintes formas. Primeiro, a idolatria. Por causa do pecado, o homem se recusa a adorar somente o seu Criador. Ele cria ídolos para si de todas as espécies. E o futebol é um prato cheio para isso. Então, muitas vezes, o ídolo é um time, o ídolo é um jogador. O ser humano ele quer adorar mais a criatura do que o Criador. E isso é o que nós chamamos de idolatria. E um fato que nós temos que estar atento é que a idolatria na era secular, ela não causa estranheza. O mundo todo pode adorar times, cantores, imagens, ou marcas, ou qualquer coisa do tipo, que ele não vai achar isso estranho. Mas o amor idólatra, ele sempre será insatisfatório, porque nós buscamos nele aquilo que nós só podemos encontrar em Deus. Então nós temos que ter essa consciência de que a idolatria é real no futebol, mas que o cristão consegue desfrutar dele mesmo sem cair no pecado da idolatria. O segundo aspecto que se relaciona com a queda no meio do futebol é a superstição. O torcedor é cheio de superstições, e isso, claro, é resultado da queda. Mesmo atletas cristãos podem vir tratar coisas excelentes como a oração e a Bíblia como amuletos e superstições. Quantas vezes nós já não vimos pessoas antes dos jogos orarem ou fazerem rituais na, na tentativa de que aquele seja um amuleto para que dê tudo certo, para que ele não se machuque, para que ele vença, ou o torcedor usando a mesma camisa todo jogo, sentando no mesmo lugar do sofá, ou assistindo na mesma posição, ou infinitas coisas. Mas nós sabemos que superstição não é algo cristão. A superstição ela está muito mais relacionada, envolvida a algo de feitiçaria ou misticismo do que propriamente dito ao cristão. Então, a superstição também é algo que relaciona o futebol com a queda. O terceiro aspecto que se relaciona com a queda, que está presente no futebol, é o dinheiro, a violência e o sexo. Esses três são talvez os maiores ídolos da humanidade, aqueles favoritos. E eles se inserem também, eles se encontram também no meio do futebol. No ambiente esportivo, nós damos espaço para todo tipo de perversidade. O mundo se move pelo dinheiro. O dinheiro talvez seja o grande deus desse século, da nossa era, e o futebol não é diferente. Nós vemos cifras altíssimas, salários de jogadores, casas de apostas, nós vemos patrocínios milionários, a corrupção, e tudo isso está presente no meio do futebol e não de uma forma legal, muitas vezes de uma forma desonesta.
de uma forma impura, uma forma corrupta. A violência também não fica para trás. Quantas vezes nós já vimos também nos estádios as brigas de torcida ou os jogadores se insultando, os jogadores se machucando. E a violência, ela é também um fruto da queda. Não haveria violência se não houvesse a queda. E existe a violência inerente ao futebol, infelizmente, que também é fruto da queda. Então nós vemos violência verbal, intimidação, humilhação, desumanização, racismo. Tudo isso é muito comum no esporte. Então nós devemos também abominar isso, entender que essas questões se relacionam com a doutrina da queda do homem. E o sexo, que é outro ídolo muito comum da humanidade, a sexualidade muito ativa dos atletas, das pessoas envolvidas no futebol, quanta imoralidade, quanta utilização errada dos nossos corpos há nesse sentido no meio do futebol, também é um aspecto da queda. Em quarto lugar, nós temos a quebra de regras. Todo jogo tem suas regras. E assim como na criação Deus criou regras e a humanidade as quebra, na criação do futebol são criadas regras e elas são quebradas. Regras do jogo, regras de conduta, são muitas as formas pelas quais o ser humano busca quebrá-las. E a natureza caída do homem, ela se evidencia muito bem quebrando as regras quando a bola rola. Então, o mundo dos esportes é, como tudo mais, manchado pelo pecado. E agora nós chegamos no terceiro princípio doutrinário, no qual o futebol se relaciona com a Bíblia. Nós já falamos de criação, queda, e agora vamos falar de redenção. Nós, seres humanos, somos seres completamente redentivos. Nós queremos consertar aquilo que está quebrado, nós queremos melhorar o mundo em que vivemos. Nós sabemos que há algo de errado nesse mundo e nós tentamos produzir caminhos que nos reconectem com Deus. E em diversas das nossas subcriações, não só no futebol, nós tentamos fazer isso. E algumas das formas pelas quais fazemos isso são elas. Primeiro, o sinal de transcendência e anseio pelo eterno. Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Todos nós queremos e ansiamos viver essa eternidade, nos tornar eternos. E no meio do esporte, no meio do futebol, nós vemos algo semelhante, como por exemplo, aquele atleta, aquele jogador que quer ficar na história da sua seleção, na história do seu clube, ele quer estar eternizado. Alguns são colocados como estátuas, ou como um memorial, ou como uma camisa que aquele número de camisa representa aquele jogador. Então, esse anseio por ficar eternizado de alguma forma no coração de alguém, ou em algum meio, em algum símbolo, é algo que Deus colocou no coração do homem e ele está presente no meio do futebol. Dessa forma, os esportes demonstram o melhor da humanidade. O segundo aspecto da redenção é a premiação pelo mérito e triunfo. A ideia da premiação, a ideia de ser recompensado por uma vitória ou por algo que foi realizado, ela está presente no esporte. O atleta, o competidor, ele quer subir num pódio, ele quer ganhar uma medalha de ouro, ele quer ganhar um troféu. E no futebol em si, a Copa do Mundo é o ápice que um jogador pode alcançar. E a ideia de que triunfar traz prêmios é bem conectada a esse entendimento humano de redenção. E a questão do mérito aparece tremendamente na obra de Cristo. Nós queremos ser vitoriosos, nós queremos vencer, nós queremos alcançar o primeiro lugar. E a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Um terceiro aspecto da redenção é a reunião global em torno de um objeto em comum. Numa Copa do Mundo, nós vemos nações e nações se reunindo, todas para torcer
nós vemos diversidade. Quantas vezes nós assistindo um jogo da Copa do Mundo, nós vemos na arquibancada, por exemplo, um time africano contra um europeu, e os africanos ali todos coloridos, todos com suas roupas e objetos e adornados ali de coisas e muito alegres, saltitantes, normalmente negros, e os europeus você vê um outro comportamento, mais calados, mais contidos, normalmente brancos, mas basta um gol da sua seleção para você ver todos ali vibrando, todos ali comemorando, todos unidos ali em um objetivo. Num estádio de futebol você consegue dividir lugares com pessoas de todas as raças, línguas, nações, adversários, jogadores dentro do campo. Ali durante o jogo não devem existir questões raciais, não devem existir questões políticas, mas eles jogam com um objetivo em comum. Isso traz também à mente aquela cena bíblica de Apocalipse 7, onde todos estarão reunidos, povos de toda tribo, língua e nação, redimidos, experimentando a consumação dos séculos. E o último aspecto da redenção é a celebração. A celebração por algo que se alcança, que se conquista, um triunfo, uma vitória. Nós, como cristãos, celebramos o nome e a vitória de Cristo Jesus. E no futebol, uma vitória é celebrada, um título é celebrado, uma Copa do Mundo é muito celebrada por uma nação. A última Copa vencida pelo Brasil foi em 2002, eu ainda era criança, mas eu me lembro de como o país ficou em festa com aquela conquista, de como muitas ruas, bairros, cidades saíram para fora de suas casas para celebrar, para comemorar o título do Brasil. E a celebração é algo primordial na doutrina da redenção. Nós celebramos a vitória de Cristo e, consequentemente, a nossa. Dessa forma, o autor ele adverte que sim, o futebol é para o cristão, não apenas para atingir objetivos evangelísticos ou ajudar no desenvolvimento do caráter. São as coisas que nós mais falamos no meio cristão, usar o futebol como algo para desenvolvimento social, mas sim para usá-lo também como algo que é uma criação nossa, algo que glorifica a Deus, algo que traz honra a Deus e a beleza para os nossos olhos. O futebol tem o potencial de ajudar o cristão a entender e investigar elementos profundos acerca da vida humana e até de um ponto de vista teológico, um ponto de vista de entendimento sobre quem Deus é e do porquê nós somos capazes de criar coisas assim, como o esporte, como o futebol, como um torneio mundial que é a Copa do Mundo, e de como o homem, como subcriador, se relaciona com o mundo e como reflete a Deus. Dessa forma, o futebol é para o cristão, uma vez que ele possibilita entender a teologia acontecendo no mundo ao seu redor. O esporte, assim como outras atividades, permite ao homem experimentar um pouco da unidade e diversidade da raça, de modo a satisfazer os anseios da criação sem ter que encarar o seu Criador. Futebol é para o cristão, pois mostra como o mundo deseja a união, mesmo em rebelião contra o seu Criador. Com a mente preparada, coração amolecido e olhos atentos, o futebol pode ser muito bom para o cristão. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, comenta alguma coisa aqui embaixo. Nós queremos fazer mais conteúdos desse tipo para vocês. Então, seu comentário é muito importante. Curta, compartilhe. Mostre esse vídeo aí, você, homem, para sua esposa, para ela entender de vez que você gosta de futebol e isso é bom para você. Ou você, mulher, mostre para o seu marido, se for o caso. E que Deus te abençoe e que você desfrute das coisas criadas de uma forma saudável e sem corromper a sua vida com Deus. Um forte abraço, fiquem com Deus.